Tá Aí dá um gravando as delay, três, né? as três estão piscando, aquela tá piscando, aquela tá piscando. Então, começou mais um Toda a Vida Reto, e esse agora a gente tá com o Gabriel, que é a Mai que vai apresentar, e eu vou testar a abertura para começar, vamos ver se vai ficar bom isso. Só eu que Ele no mundo paralelo e a gente só olhando, né? O que tá acontecendo? Só eu que tava escutando. Adorei. Então agora, palma. Pronto, agora começa. Aê. Tô brincando com os efeitos aqui. Bom, gente, eu sou o Thiago. É aquela câmera lá, né? Não tô acostumado. Eu sou o Thiago, Eu sou a Mayara. né? E nós somos o Toda Vida Reto. Esse é o nosso... Quinto episódio. Ou sexto? É o quinto, né? É o quinto. Eu nunca sei. A gente falou socorro. sobre isso. Toda Vida Reto fala sobre empreendedorismo e histórias inspiradoras, né? Também um pouquinho de marketing. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver, mais nos bastidores desse nosso mundo aí do empreendedorismo e marketing, de alguma forma. E é importante falar que toda a captação audiovisual é feita pela Fotopubli, que sou eu que estou aqui, e tem o outro Matheus, e tem outro Matheus também, que é o editor. E nesse episódio, agora eu passo a bola para a menina da Guria dos Posts, que faz toda a parte de social media, e vai apresentar o Gabriel. Muito bem, hoje vamos falar mais ou menos da psique humana, né, gente? Hoje estamos com o Gabriel. Eu falei que eu ia esquecer como que fala o teu segundo nome. Hilgen Stiller, é isso? Aí, ó, acertei? perfeito. Palmas pra mim, gente, ó. Hilgen Stiller, Rosa, é estudante por excelência, psicólogo baseado no ser humano, que a gente já vai entrar nesse gancho aqui também. Atuante dentro da psicoterapia cognitivo-comportamental e formado pela Universidade da região de Joinville. Teve vários cursos ali e é um amante da experiência humana. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Toda a Vida Reto. E já quero engatar uma pergunta para você. Tu colocou psicólogo baseado no ser humano. Explica um pouquinho pra gente quais são outras vertentes da psicologia que teriam um pouquinho de um viés um pouco mais diferente que não o foco no ser humano. Perfeito. Antes de mais nada, eu queria agradecer o espaço. Espero hoje poder construir conhecimentos em conjunto com essas pessoas tão simpáticas e gentis e agregar o público de uma maneira geral. Respondendo a sua pergunta, a psicologia baseada no ser humano é um trocadilho que eu fiz com base no contexto da psicologia atual, em especial do Brasil. A psicologia brasileira ela vem sofrendo um movimento em relação à prática clínica, certo? Então, a gente vê uma série de movimentos sociais e culturais falando sobre psicologia baseada em evidências. O que seria psicologia baseada em evidências? Seria uma conduta clínica. Então, quando você vai num médico, por exemplo, o médico ele tem uma conduta de prestar o melhor tratamento para aquela sua condição específica de saúde. O psicólogo ele também deveria ter essa mesma conduta. E aí nasce essa psicologia baseada em evidência, que é o quê? O clínico ele vai levar em consideração basicamente 3 aspectos do cliente. As preferências culturais desse paciente, ou seja, como que foi a criação desse paciente? Qual foi o contexto em que ele foi criado? 2, a melhor evidência para aquele caso específico, aquela demanda, aquela necessidade que o cliente está vindo ali trabalhar em psicoterapia, certo? E 3, a expertise. Eu domino isso? Eu já atuei com essa técnica específica? Ok. Então, levando em consideração esses 3 componentes, vai ter uma conduta clínica. Então, um exemplo pedagógico para vocês. A pessoa me procura para tratar compulsão alimentar, que hoje é uma demanda muito comum na prática clínica, certo? Quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente vai olhar para que vertentes de psicologia mais se adequam mediante aos estudos. E aí a gente vai ver que a terapia cognitivo-comportamental é aquela que tem um maior corpo de resultados de que, olha, esse tratamento funciona para essa demanda, certo? Ok. Mas, por exemplo, se o paciente ele tiver algum contexto cultural em que ele foi criado e que ele não concorde com esse tipo de tratamento, qual que deve ser a conduta do clínico ali? Ele vai simplesmente sobrepor aquela opinião do paciente ou ele vai querer fazer o tratamento à base da força? Não, eu vou aplicar essa aqui porque essa é a evidência e negligenciar a preferência do meu paciente. E aí nasce esse trocadilho que eu faço. A evidência ela é muito importante para a gente trabalhar na clínica, no entanto, eu não posso esquecer o ser humano que está na minha frente. A história de vida que ele está me contando, para além daquela demanda da compulsão alimentar, porque o meu paciente não é a compulsão alimentar. Meu paciente é um ser humano.
E eu tenho que fazer um papel ético de entregar o melhor tratamento para ele sem negligenciar toda a história de vida dele. E aí entra o trocadilho da psicologia baseada no ser humano antes da evidência. Então, tu quer dizer que o repertório, a história dele vai formatar um tipo de abordagem? Não um tipo de abordagem, mas eu vou ter que levar em consideração isso. Não tem uma receita, então? Não tem uma receita de bolo, exatamente. Tá. Aproveitando isso, eu acho que é uma coisa para não esquecer, como é que o Gabriel veio parar aqui? Ah, pois é. Né? A gente teve várias indicações de pessoas que acompanham o teu trabalho, e aí ainda falei pra Mai, quem que é esse cara, né? Eu fiquei assim, por que estão indicando ele? E aí eu fui pesquisar, a gente viu que tu tem trabalhado bastante nas redes sociais, tu faz vários conteúdos, né, explicando a tua abordagem e a parte da psicologia, né? E aí a gente falou, vamos ver até onde ele chega. E aí tu brincou, a galera tá com fome de engajamento aqui. E aí realmente foram 300 curtidas, 326, 354 acho que tava. E eu achei interessante porque, pô, querendo ou não, tu tá aqui em Joinville. Tu é novo, né? E resolveu investir nessa coisa de redes sociais e jogar isso que tu tá fornecendo de informação para um público que não sei se leva tão a sério essa saúde psicológica, psíquica, certo? E começou a transformar isso em uma coisa mais popular. Ele explicou a área dele, agora eu vou perguntar, o que te levou a compartilhar isso? Cara, a minha história de vida. Como a gente conversou aqui antes de iniciar o podcast, eu tenho uma formação base, que é um curso técnico em mecânica. E esse curso técnico em mecânica, eu fui motivado a iniciar ele com uma promessa que eu ouvia de pessoas que me incentivavam a fazer esse curso. Basicamente, essas pessoas me falaram, olha, se tu fizer esse curso técnico aqui, quando tu se formar, tu vai ter uma condição de estar bem próximo de um salário X, de uma condição Y, e aí eu fui. Porque eu falei, eu sou um adolescente, eu preciso ter uma formação, eu quero ser alguém na vida. E aí eu fui motivado. 4 anos de um curso técnico em mecânica, na área das ciências exatas, com essa promessa de que, olha, não, eu acho que quando eu me formar, vão estender um tapete vermelho para mim, e eu vou andar e vou terminar numa pessoa que está recrutando alguém de trabalho, certo? Alô, Maico, mesma história. Alô, e aí, nesse sentido, entrou essa questão de eu ficar um pouco frustrado, porque quando eu terminei o curso técnico, eu vi que não modificou muito a minha condição de vida, o meu contexto. Passei por uma série de experiências em linha de produção, então já fui operário, já tive lá dentro da indústria e vi que aquele currículo ali ele foi importante para mim, mas em outros aspectos que entram nessa tua pergunta, porque quando eu entrei na graduação eu já tinha essa experiência de que se eu não fizer nada durante a minha graduação, quando eu me formar não vai modificar nada o meu contexto de vida. E aí num determinado momento eu comecei a conhecer pessoas que me incentivaram a compartilhar conhecimento na internet. Com base nesse conhecimento passado, eu falei, eu acho que se eu começar aqui agora, antes de me formar, talvez quando eu me formar seja mais fácil de eu já ter, quem sabe, uma imagem profissional, uma identidade, e as pessoas me procurem. Só que, paralelamente a isso, veio uma motivação do tipo, eu não tinha condições financeiras para fazer a graduação, então eu fiz um financiamento. E esse financiamento me motivou muito eu sei que não existe mais um ano de carência para mim pagar essa faculdade. Então, quer dizer que a partir de dezembro de 2022, quando virar o mês, eu já vou ter uma parcela para me pagar. E isso sempre, lá de 2 anos antes de eu me formar, isso já estava na minha cabeça. Eu preciso fazer alguma coisa. Os meus pais falando, olha, a gente está fazendo aqui o máximo para tu conseguir ter uma graduação, mas saiba que quando tu se formar, a responsabilidade vai ser tua. E aí, a partir dessa minha experiência de vida, com esses aspectos contextuais que, sim, me motivaram pelo medo de não conseguir pagar o financiamento, eu fui motivado. Porque a motivação também tem a ver com o medo. O medo ou nos paralisa ou nos motiva a entrar em movimento para tentar evitar que algo ruim venha acontecer. Que legal, cara. Ô, Gabriel, tem uma pergunta pra te deixar numa sinuca de bico aí. Você como psicólogo, mas apesar de você ter toda essa experiência de vida, você acha que quem quer dá um jeito? Ou as coisas são muito mais subjetivas que isso?
Em que sentido quem quer dar um Por jeito? exemplo, assim, tu tinha uma realidade que você não queria viver aquela realidade. Você foi lá e deu um jeito, apesar de todas as dificuldades, saber que você teria uma dívida estudantil depois. Mas, como psicólogo, você também tem que olhar outras linhas de raciocínio, que às vezes tem algumas coisas que são obstáculos no meio do caminho. Como que tu olha isso pra tua vida, na tua vida pessoal e na clínica, pra analisar alguém? Perfeito, Não sei se eu consegui me fazer entender. Perfeito. Você está falando assim no sentido da pessoa entrar em movimento para modificar o contexto de vida dela, certo? Então, quem quer dar um jeito. Eu tenho uma opinião muito diversa em relação a isso, com base na minha experiência de estudo e prática clínica, certo? Que é quando a gente vai falar de comportamento humano, certo? O comportamento humano, ele é um objeto de estudo. O comportamento mesmo, observável, isso é um objeto de estudo, certo? E quando a gente olha a história da psicologia, a gente vai ver que os principais teóricos, eles tentaram explicar o comportamento indo cada vez mais adentro do ser humano, para tentar achar alguma essência que explicasse esse comportamento. E um dos psicólogos mais citados do século passado é Freud. Basicamente, ele vai fazer isso, certo? Ele se encontra num conflito entre mente e corpo. Cérebro e corpo, que eram as pacientes histéricas. Elas tinham uma manifestação comportamental e ele tentou buscar a explicação disso dentro. E aí ele cria o inconsciente, ele cria a estrutura conceitual dele para explicar isso. Mas Freud ele se debateu com isso. Como que algo do cérebro pode afetar o comportamento? Só que ele tentou explicar isso adentrando o ser humano, indo no inconsciente, fazendo metáforas com o complexo de Édipo, que é da cultura grega, se eu não me engano. E eu tenho uma ótica diferente, que é um outro psicólogo, que foi muito citado junto com Freud, mas que muitas poucas pessoas falam dele, que é o Skinner. O Skinner ele é um psicólogo que ele vai tentar buscar explicações do comportamento para além dessas explicações internas, no ambiente externo. Então, quando a gente vai olhar o comportamento do Gabriel, de se motivar em relação a fazer alguma coisa, ele não estava fazendo aquilo por vontade própria. Existia condições contextuais que levaram ele a sentir medo e fazer alguma coisa. O medo foi produto do quê? Eu tenho uma dívida. Ela não vai vir agora no meu correio. Ela vai vir daqui 2 anos quando eu me formar. Mas eu sei que se eu não tiver o dinheiro para pagar alguma consequência ruim vai acontecer comigo. Né? Então, eu vou para o Serasa, vou ficar com dívida, meus pais vão, enfim, encher o saco por causa disso. Não sei se a gente pode falar essas coisas. Sim, pode falar o que você quiser. Mas então, o que eu estou querendo te dizer é isso. Houve condições contextuais que me levaram a ter uma motivação de não, eu preciso fazer alguma coisa para criar uma imagem profissional para quando eu me formar as pessoas vierem atrás do meu serviço. Então, a vontade que a gente fala, ou o desejo, ou o autocontrole, ou a força de vontade, a intenção. Tu está falando em intenção aqui para mim. A pessoa tem uma intenção em modificar algo da vida dela, dar o jeito. Só que a intenção não é algo que é do indivíduo. A intenção ela vai ser uma construção do ambiente que vai modular esse comportamento da pessoa em prol de algum tipo de movimento. E sempre o que vai selecionar esses comportamentos, sabe o que é? As consequências. Eu quero ser amiga dele. Não, então, por exemplo, se você enfiar o dedo na tomada, que a gente estava arrumando todo o podcast aqui e tal, aí tu bota a câmera ali, enfim, tu vai botar um rabicho na tomada e toma um choque. Consequentemente, tu vai olhar para o que tu fez antes de tomar o choque, para da próxima vez que tu estiver num contexto semelhante a esse, tu não vir a fazer isso. Ou seja, a consequência do que tu fez vai diminuir ou aumentar a probabilidade de tu voltar a fazer aquilo. Tá. E qual que é o ponto de inflexão, de pressão que uma pessoa suporta para que ela faça alguma coisa? Porque, por exemplo, tu comentou várias coisas que tinham, enfim, pendentes ali para você tomar uma ação a partir daquilo. Então, para ti foi suportável para que você tomasse uma coisa positiva de ação em relação a isso. E qual que é o grau, assim, cada pessoa é única que suporta um grau de pressão, porque existe um grau onde você consegue ir para frente e é onde trava, né? Tu trava por medo e aí você acaba, acho que ficando mais na inércia. Isso é decorrente de cada ser humano? Como que é? A gente vai falar que, assim, todo o comportamento emitido ele tem uma explicação histórica.
E é aí que difere a questão. Quando eu falo do Skinner, ele vai tentar achar na história do indivíduo condições que explicam aquele comportamento. Igual quando eu te falei do dedo na tomada. Existe uma consequência que está explicando a pessoa ser prevenida ao ir lá botar de volta aquela extensão na tomada. Então, quando a gente localiza no espaço-tempo as coisas que explicam aquele comportamento, a gente não está negligenciando que tem aspectos internos desse indivíduo explicando o comportamento, certo? Mas a gente está tentando tirar o ruído da experiência humana num conceito ou num conjunto de conceitos que seja aplicado, por exemplo, na prática clínica. Porque o que eu quero te falar, tirar o ruído da subjetividade da experiência, é assim, a gente está no mesmo ambiente aqui? Sim. No mesmo ambiente físico? No mesmo ambiente físico. Quantos ambientes tem aqui? Daí tem o de individual de cada um, de certa forma, Perfeito. né? E o que conecta? O que nos faz perceber que a gente está no mesmo ambiente? Eu tô falando voz, etc. A linguagem. Tá. Me corrige. Quer dizer, agora eu fui num pensamento que eu tenho há muito tempo. Tu pega uma criança, um papel em branco, certo? A influência, ambiente, linguagem, pai, mãe, família, amigos, vai moldar ela. Não mudar, mas criar condições para que determinados comportamentos venham a surgir. Isso, é uma junção entre quem ela é, essa coisa mais interna, o eu, certo? Com o que ela está passando, com o que ela está vivendo, as influências, correto? Só que, se a gente pega esse papel em branco, lá no começo, e ela tem uma influência... Vamos pegar uma coisa bem complicada. Não foi dito para ela que Deus existe. Certo? A gente nunca falou isso para ela. Então, ela não criou essa referência, esse símbolo. Então, a forma como ela vai enxergar o mundo ali para frente é diferente de uma criança que foi ensinada a acreditar num Deus. Então, todo o repertório e toda a formação depois pessoal dela, quando adulta, foi influenciada por essa informação que passaram para ela. Eu peguei Deus porque é uma coisa mais fácil de a gente alinhar. Então, o ambiente e a informação que foi passada para essa criança vai interferir em todo o futuro dela. Principalmente porque as crianças elas aprendem por um método de aprendizagem que é a aprendizagem social ou a aprendizagem vicariante de Albert Bandura. O que seria isso? Ela olha a pessoa fazer alguma coisa e ela vê a consequência do que aquela pessoa fez. E a partir disso ela vai imitar. A gente usa a imitação. Mas isso se estende quase pela vida inteira, então. Sim, a aprendizagem social, por isso que é muito importante a gente falar de cultura, ou quais grupos culturais a gente está inserido, porque a cultura ela é uma forma de selecionar comportamentos. E o mais interessante da cultura é que ela seleciona comportamentos e ela consegue passar intrageracionalmente, ou seja, entre gerações sem modificar a genética. Cara, é muito bom isso, porque eu sempre pensei que não é essa... Ela falou, vou responder... a minha visão da coisa. Não é só a gente querer. A gente que o quê? Querer. Eu quero fazer, não é só isso. Não, mas foi uma pergunta, isso, de fato, mas tá? eu acredito que não é só a gente querer. A gente tem limitações externas. A gente tem medos externos. Tem coisas que colocaram pra gente... As nossas crenças, né? As nossas crenças. E isso que eu acho que o autoconhecimento ajuda. Porque o cara que sofreu algum tipo de falta de dinheiro na infância, pode ser que ele fique um pouco mais receoso em gastar e precise guardar. Alguém que passou por uma guerra e assim por diante. Desculpa eu te interromper, eu faço uma analogia com meus pacientes para eles entenderem justamente isso que tu está falando. O conhecimento, ele é essencial para a pessoa reconhecer o que está controlando ela executar determinados comportamentos ou não executar determinados comportamentos, que são as mudanças que a gente está falando aqui. E eu falo para ela assim, imagina que tu é um peixe e tu nasceu dentro de um aquário, certo? Para ti vai existir o aquário? Sim. Tu vai conhecer o que é um aquário? Tu nasceu dentro do aquário. De dentro dele, né? Para ele é o teu mundo. Para ele é um mundo, exatamente. E o que é a psicoterapia? É fazer esse peixe enxergar que existe um aquário. E às vezes esse aquário é o conhecimento que ela está precisando para fazer uma modificação de comportamento na vida dela. E aí entra uma frase que eu gosto muito, que é assim: somos livres na medida em que conhecemos aquilo que nos controla. O Nemo. Certo?
Ele vive dentro do aquário e a partir do momento que ele sai, tanto que ele vai atrás dos medos, etc. Tem uma analogia aí. Sim. Procurando Nemo. É nesse sentido. E isso é muito importante, porque a psicoterapia ela é um espaço onde o psicólogo e o paciente eles conseguem estabelecer por uma construção de conceitos operacionais uma análise da experiência daquele indivíduo. Porque, como a gente falou aqui, cada um está num indivíduo, cada um está num espaço, num ambiente, que é o seu ambiente, e no meu ambiente vocês estão fazendo parte dele agora. A gente está compartilhando ele pela linguagem. E aí, como que a gente faz para analisar a experiência desse indivíduo que é tão única e singular sem que a gente esteja suscetível a interpretações frágeis, vulneráveis? E quanto tu precisa se aprofundar nessa história, desde princípios da criação dele, para chegar a respostas. E aí é engraçado, porque a TCC, ela trabalha o comportamento. Desculpa te interromper, eu não chego a respostas. Eu tenho muito mais perguntas do que respostas na minha prática clínica. As perguntas são as minhas ferramentas. Tá bom. Tu ouve? Eu escuto e eu faço perguntas no momento certo, onde essa minha pergunta ela vai desencadear algum tipo de conhecimento nesse indivíduo. E isso tem a ver com a TCC? Tem a ver com a TCC numa técnica que a gente chama questionamento socrático. Tá. Interessante falar de TCC. Agora vamos lá. Tem várias linhas de atendimento, certo? Eu não sei como é que se chamaria isso, mas cada psicólogo abordagens adota. teóricas. Adota. Um é freudiano, o outro é... Gestalt, o outro é terapeuta cognitivo, o outro é um analista comportamental. Rapidão, tá? Porque eu tenho indicações assim, por exemplo, eu faço terapia, eu faço TCC. Não sei, não conheço as outras. Conheço pessoas que não se deram bem com Gestalt. Daí foram pra, sei lá, freudiano. E aí vai porque são abordagens diferentes, certo? Sim. Rapidinho. Como é que uma pessoa faz pra descobrir o que se adequa mais com ela sem ter que ir lá e fazer uma sessão? Ou pelo menos, sem passar pelo processo de fazer um tratamento. Pô, não gostei dessa abordagem. Tem como? Olha, eu indico a pessoa se experimentar, certo? Mas eu tenho o dever ético de falar assim para ela, se ela sabe o diagnóstico dela, ou se ela tem uma hipótese de qual é o diagnóstico, se ela quiser um tratamento que seja efetivo, assim, ficar segura de que eu sei que esse tratamento funciona. Se eu não me adaptar, tudo bem, é uma variável que não tem como controlar. Mas se eu quiser saber, assim, um tratamento efetivo, eficaz, que tem já bastante comprovação, eu vou falar para ela buscar terapia cognitivo-comportamental. Não porque eu estou querendo puxar a sardinha para o meu lado, porque agora eu vou complementar a ideia de que de nada adianta se ela não conseguir se adaptar a essa metodologia de psicoterapia. Então, que nem eu estava te falando, eu acho que a briga dentro da psicologia é essa. A gente querer achar uma abordagem melhor que a outra e esquecer do ser humano. Dentro da cultura da psicologia, da produção de conhecimento, a gente vê que essa briga vem lá desde 1950, que foi onde começou basicamente. As pessoas elas dividiram a psicologia naqueles estudos entre fatores comuns e fatores específicos. O que é o fator comum? É a minha empatia contigo, é o meu vínculo afetivo contigo, são esses aspectos mais da dinâmica humana do atendimento. E os fatores específicos são quais ferramentas a gente vai utilizar e como que a gente vai saber se essas ferramentas são efetivas. E aí criou-se esses dois caminhos, certo? Onde a psicanálise, por exemplo, ela vai mais para os fatores comuns, da aliança terapêutica com aquele paciente, do vínculo, da conexão. Isso é muito importante. Eu vejo na minha prática clínica, se eu não tiver isso, eu não consigo aplicar técnica alguma naquele paciente. Tem que ter uma confiança. Exatamente, certo? Só que os fatores comuns não conseguem resolver tudo. Eu preciso também das técnicas, das ferramentas. Então, a gente tem que unir uma coisa na outra. E dentro da psicologia, a gente vê que esses grupos, eles se dividem porque um acredita nisso, o outro acredita naquele outro, e aí cria-se um ringue, praticamente, onde um quer botar a sua abordagem acima da outra. E eu passei por isso. Quando eu fui me aproximando da psicologia mais científica, eu comecei a criticar muitas outras abordagens. Mas eu vi que tem pessoas que elas falam, cara, eu me dou muito bem com o meu psicanalista. Eu me dou muito bem com o meu analista do comportamento, eu me dou muito bem com o meu psicólogo da Gestalt. E aí eu falo assim, enquanto estiver funcionando para você, enquanto indivíduo, continue. Mas se você me perguntar assim, Gabriel, tá, mas eu tenho depressão, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho transtorno de ansiedade generalizado, o que tu me indica assim que eu posso ir confiante de que vai funcionar? Terapia cognitivo-comportamental. Aí se o profissional
você não se adequar a ele, aí você busque outro, porque hoje tem muitos psicólogos que trabalham na linha da TCC, certo? Então, o meu dever ético é falar isso, já que eu sou um psicólogo que acredita em evidência, mas antes de tudo, eu valorizo o ser humano. E se para você está funcionando a psicanálise, a Gestalt ou outra abordagem, continue. Certo? Gabriel, uma pergunta assim para quem está escutando o podcast. Além dos motivos aparentes, por exemplo, assim que nem a depressão, a compulsão que você citou, como a pessoa, qual pergunta assim, ou por quais motivos a pessoa pensa assim, agora eu deveria fazer terapia, sabe? Quando que a pessoa chega nesse ponto de inflexão que você aconselha assim que seria bacana a pessoa fazer uma terapia? Perfeito. Basicamente quando ela perceber que o funcionamento dela na vida dela está alterado. Ela não está conseguindo funcionar direito na rotina dela. Sempre tem alguma coisa que está fazendo com que tenha um prejuízo funcional realmente na rotina dela, sabe? Então, sinais para todos vocês ficarem de olho. Sono. Se alterou o sono, é um indício. Opa, tanto necessidade de dormir mais, quanto menos necessidade de sono, é um indício de procurar terapia. Alimentação. Tu tá com mais fome, hiperfagia, que a gente fala, é outro indício. Hipofagia, que é o que? Não ter tanta fome, é um indício. Libido, aumentou muito o seu desejo sexual, é um indício. Diminuiu muito a sua libido, o seu desejo sexual, é outro indício. Que são indícios mais fáceis das pessoas identificarem e que entra na pauta que a gente está trazendo aqui, que é aproximar a psicologia de um organismo e de um cérebro. Aí tu tá falando de... O microfone. Aí tu tá falando de evidências mais comportamentais. Mas também biológicas e comportamentais. As mais biológicas. Posso ver se bate? Que eu sinto? Que eu notei? Foi aí que eu procurei a terapia? Sudorese. Certo. Pele. Cabelo, etc. O que mais? Intestino. Certo? Existe hoje, e aí eu gosto de acompanhar, tá? A gente inclusive tem um podcast chamado Autoconsciente, não sei se você já ouviu falar. Bom, vou citar a Regina Janete aqui, vou marcar ela mesmo, que eu sou e eu acompanho muito, e tem vários, claro, é muito mais voltado ao mindfulness, né? Mas interessante porque é viver o presente, etc. Só que essas coisas biológicas, vamos dizer, físicas, elas demoram mais para aparecer, parece, do que essas comportamentais. Eu diria que é mais difícil da gente ter acesso a elas. Por exemplo, a ansiedade está muito relacionada com problemas intestinais. Hoje a gente vai ver, por exemplo, uma condição chamada de doença inflamatória intestinal, que é uma doença muito comum e as pessoas não conseguem reconhecer isso. Mas o produto da inflamação, inclusive, está relacionado com a ansiedade. Se a gente for ver assim, das pessoas que têm doença inflamatória intestinal, 40% delas vão ter algum tipo de sintoma de ansiedade. E desses 40%, de 14% a 15% vão ser diagnosticadas com algum transtorno de ansiedade, seja transtorno de ansiedade generalizado, seja uma ansiedade social, seja um transtorno de pânico. Então aí a gente está quebrando um paradigma com uma história psicológica que não conseguia enxergar que a saúde mental é a saúde de um corpo todo. Isso que eu ia chegar. A mistura entre corpo e mente está totalmente ligada. A mente trabalha com o corpo com a mente, e um interfere no outro. A gente, por muito tempo, eu vejo, é cultural, a gente acha que o corpo está separado. Aí tu fala da síndrome do intestino irritado, por exemplo, que eu dando uma de, né? Mas eu sou como paciente. Mas tem gente que acha que é intolerância à lactose. E começa a pesquisar outras coisas quando no final o fundo é psicológico. Perfeito. Isso é uma coisa que nos meus estudos ultimamente foi uma das últimas janelas de abertura de conhecimento, que foi a seguinte: uma pessoa me mandou um direct falando assim: Gabriel, eu tô dormindo bem, eu tô comendo bem, tô fazendo atividade física, tô manejando meu estresse dentro das minhas condições, eu tô fazendo tudo de comportamento, mas eu ainda tô tendo sintomas. Como tu me explica isso? E aí entra essa questão que eu tive um insight recentemente, que foi a ideia assim: problemas biológicos, a gente está falando aqui como problemas intestinais, afetam o cérebro. Mas se a gente esquecer da maneira com que esse indivíduo está construindo a realidade e processando essa realidade, que aí entra totalmente na linha da terapia cognitivo-comportamental, que ela vai entender assim, como que esse indivíduo interpreta a realidade? Como a gente viu aqui, a gente está no mesmo ambiente físico, mas cada um em um ambiente.
Eu estou prestando atenção agora nessa xícara azul e ele em mim, na minha fala. Ou seja, ele está num outro ambiente que está selecionando outros aspectos. E aí, essa maneira de como o indivíduo interpreta as situações que acontecem na vida dele podem sim desencadear problemas intestinais, porque a gente tem uma conexão entre o cérebro e o intestino que se chama o nervo vago. Para vocês que são leigos, imaginem que é uma rodovia, como se fosse uma autopista. Certo? E essa autopista, ela tem um sentido que vai do intestino para o cérebro e o outro que desce do cérebro para o intestino. E quando a gente está falando de maneiras de processar o ambiente, a gente está falando de atividade do cérebro, atividade do sistema nervoso central. E se essa pessoa, por exemplo, ela tem vieses cognitivos de tender a interpretar problemas no trabalho como, sei lá, catastrofização, que é um erro de pensamento, ou leitura de mente, quando eu tendo a inferir o que ele está pensando de mim. Eu não tenho evidência nenhuma disso, mas pela cara dele eu acho que ele não está gostando do podcast. Sabe? Não tem evidência disso, mas eu acredito nisso. E essa maneira de eu processar a realidade, ela pode sim agredir o intestino, principalmente pelo um eixo de resposta ao estresse, que a gente chama de eixo HPA, eixo hipotálamo, pituitária e adrenal. Certo? Então, olha só, hipotálamo e pituitária está no cérebro. A adrenal é uma glândula que está em cima dos seus rins. Então, olhem só a conexão. Existe uma conexão de moléculas químicas que são produzidas no cérebro e ascendem lá para o teu rim, nas glândulas adrenais. E esse eixo hoje é um eixo que está muito disfuncional na nossa população. Muito disfuncional, por causa do ambiente. Tá. E aí a gente pode começar a entrar a falar de sono, por exemplo. Não, e agora tu começa a falar assim, aquelas coisas que acontecem, né? Nossa, quando eu vou fazer uma palestra, eu tenho que ir no banheiro antes, né? Porque tem essa conexão direta, eu vou num cliente, não sei o quê, sabe? São as nossas regras de comportamento. E aí tem um negócio, eu não sei se eu vou falar certo, tem um seriado chamado Billions. Ah, sim, Billions. Billions. E tem dentro, eles trabalham com bolsa de valores e tal, e dentro da corretora tem uma psicóloga. Porque ela mexe com a performance dos caras, porque os caras estão o tempo todo ali negociando. E engraçado, depois que tu começa a fazer terapia, de repente todo mundo acha que terapia é pra quem? Né? Tem um preconceito. Um estigma. Tem, né? Exatamente. E aí quando tu tu começa a usar ela também pra performance, eu digo pessoal, eu digo performance no sentido de trabalho, ela também funciona. Funcionalidade no dia a dia. Porque às vezes é uma negociação, certo? É o autoconhecimento. O que mais que a gente pode pegar para essa parte psíquica? O corpo fala, tu consegue... Teu irmão comentou sobre isso também, né? Sobre o poder de convencimento, mas a partir do momento que tu ganha autoconhecimento e autoconhecimento, mas no sentido de... do que tu tá fazendo, tem muito a ver com isso, certo? Certo? Tu passa a controlar melhor o teu ambiente. Quanto mais eu sei as variáveis que estão me controlando, eu controlo melhor o meu ambiente, seja me comportando de forma mais eficiente numa tomada de decisão importante no meu trabalho, seja numa reunião, para mim manter uma espontaneidade e não ficar tão aparentemente ansioso para essas pessoas. Isso é interessante, porque na prática clínica hoje eu vejo que eu atendo um bom número de pacientes que não têm um diagnóstico. Eles estão ali justamente por essa demanda que tu fala, que eles querem entender um pouco melhor o funcionamento deles, comportamental e cognitivo, mas eles não têm um diagnóstico. Eles veem a terapia como um investimento. E, pasme, essas são as pessoas que mais têm resultados. Porque elas veem como um investimento. Então, elas fazem valer aquilo ali, sabe? Pacientes que fazem, por exemplo, Google Notes e botam os sites e anotam e criam metodologias para construir um conhecimento com base na psicoterapia. A pessoa está engajada ali, porque ela vê que o dinheiro não está saindo. E eu concordo. Eu só tenho um arrependimento em relação a tratamento psicológico. Não ter começado antes. Sabe? De verdade. Eu comecei com 35 anos, se eu tivesse iniciado toda essa parte de autoconhecimento, vamos falar com 20, eu seria uma pessoa muito melhor. E uma pessoa muito melhor não em relação à performance. Eu tô falando uma pessoa comigo mesmo, em autocobrança, em me conhecer, em cuidar do meu corpo. Porque tem uma relação que a gente não entende as nossas próprias necessidades e aí, se ouvindo, é o que muda. Eu acho que se ouvir faz a gente pensar, né? Porque tu conhece teus medos, certo? Tu conhece quais são aquelas vírgulas que fazem parar? O que tá achando do papo? Nossa, tô adorando. Eu vou marcar uma consulta depois daqui. Interessante isso que tu fala assim, né?
O único arrependimento é não ter começado antes. E aí eu faço um chamado para o público que está nos escutando, que é, se você se percebe uma pessoa ansiosa, por exemplo, e hoje a gente sabe que a ansiedade ela é muito incidente na população, e tu tem condição de buscar psicoterapia, vai. Porque antes, nos bastidores, a gente comentou algo assim de neuroplasticidade aqui, de plasticidade. E eu quero falar uma coisa aqui para vocês, fazer uma analogia. Não quero entrar em aspectos teóricos, mas imaginem assim, uma pessoa que tem pensamentos ansiosos, ela é muito parecida com um pianista. O pianista ele vai ficar muito bom em tocar piano quanto mais ele tocar. A pessoa que é ansiosa, quanto mais pensamentos ansiosos ela tiver, sem saber o que está controlando esses pensamentos, as variáveis, que comportamento que está reforçando esse tipo de regra e crença que ela tem, o cérebro dela vai se adaptar plasticamente e ela vai meio que concretar o cérebro nesse modo de interpretação mais ansioso. Então eu faço um chamado, se você se percebe ansioso e percebe assim, a ansiedade me atrapalha, eu fico ansioso para apresentar uma reunião no meu trabalho, na faculdade, para interagir socialmente, busque psicoterapia. Vai ser um investimento. E neurobiologicamente falando, a gente vai atuar numa janela de oportunidade que é muito melhor do que se tivesse passado, por exemplo, 20 anos com você, tendo essa mesma ansiedade. No microfone. Eu falo com ele no microfone que ele vai se empolgando, daqui a pouco ele tá aqui no meio da mesa. Tá. Mas... Alguma pergunta, Mai? Sim, eu tenho, mas se for fazer gancho, pode... Não, vai. Ô, Gabriel, tu estava comentando, assim, que a maioria dos teus pacientes não tem um diagnóstico, né? Mas qual que é a principal queixa que hoje você recebe no teu consultório? Sem dúvida nenhuma, ansiedade e problemas de comportamento, certo? As pessoas querem entender o porquê que elas emitem determinados comportamentos mesmo sabendo que as consequências são negativas. E aí a gente entra naquele gancho. Por que a pessoa não muda? Ela sabe que faz mal, certo? É hábitos. A gente vê hoje muita gente falar sobre hábitos, certo? Quando a gente vai falar de um hábito, as pessoas elas levam em consideração que o hábito é uma coisa automatizada, a pessoa só faz. E quando tem um hábito negativo, por exemplo, uma pessoa que fuma cigarro, ela sabe. Pô, tem na embalagem tem que faz mal. Mas por que ela continua? Porque aí a gente vai estar falando de uma ótica de comportamento. Enquanto a gente não entender de comportamento humano, a gente não vai conseguir transformar a nossa sociedade. Isso é um papo muito profundo, porque esse psicólogo que eu falei, Skinner, ele tem uma frase que ele fala assim, os principais problemas da sociedade só vão ser resolvidos quando a gente entender de comportamento humano. E o que eu quero dizer? Por que tem obesidade hoje? Porque obesidade envolve comportamentos. Por que tem ansiedade e depressão? Porque envolve comportamentos. Por que tem violência? Violência tem a ver com comportamento. Por que tem, por exemplo, corrupção? Tudo envolve comportamento humano. Enquanto a gente não tiver um arcabouço ou não der valor para um arcabouço que já existe de entendimento do comportamento humano, a gente não vai conseguir, porque a gente vai estar operando esse planeta, esse ambiente, sem saber o que está controlando os nossos comportamentos. E pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal, exatamente. Ô, Gabriel, e tu falou em relação a quem fuma. Eu não sei se foi no Poder do Hábito que eu li isso, mas eu li em algum lugar que o hábito você não tira ele, você troca. Tu sobrepõe ele com algum tipo de outra memória comportamental, exatamente. Memórias a gente não tem como extinguir, a gente tem como reutilizar elas em prol de novos comportamentos. Então, por isso que eu falo, a psicoterapia, eu não vou deletar alguma coisa do meu paciente. Eu vou reutilizar em prol de um produto que seja mais funcional para ele. Porque as pessoas vêm assim, eu quero tirar aquele trauma da minha cabeça, eu quero excluir aquilo. Mas essa memória, ela faz parte da tua construção. E ela causou uma série de alterações, inclusive estruturais no teu cérebro. E a gente não vai ter como extinguir isso, a gente vai ter como sobrepor com uma outra memória, com outro conhecimento, com outro comportamento em cima dessa, e com o tempo essa daqui ela vai se tornar muito mais dominante, vamos dizer assim. Então, assim, criação de criança, né? Eu tenho um bebê lá, quer dizer, agora um menino de 2 anos, e engraçado, né? Como eu faço essas comparações com a gente. Tu falou em vício. Eu não consigo tirar ele de uma atividade simplesmente. Se eu quero que ele não faça, eu dou outra para ele. Eu não faz isso, não. Pega aqui o carrinho. É diferente. Tu adiciona uma alternativa concorrente àquela que... Isso. E agora que tu tá falando, eu não tinha parado para pensar assim. Porque quando tu tem, por exemplo, um trauma, tu não vai eliminar, mas tu consegue trocar essa experiência por uma aceitação.
Do tipo, ela me construiu dessa forma, então eu sou assim. Eu cheguei a essa conclusão. Isso não vai me mudar. Então eu troquei o trauma, o problema, por eu sou assim por isso. Vamos supor, não é síndrome de Gabriela, mas tentar aceitar isso. De alguma forma, seria trocar uma informação por outra. A gente chama isso, tem uma linha na psicologia que se chama terapia de aceitação e compromisso. Porque a aceitação, a gente tem que cuidar como a gente utiliza esse termo, porque a gente não sabe como que foi a experiência desse indivíduo com aquele trauma, o quanto ela sofre com aquele trauma. E simplesmente a gente vê hoje em livros de autoajuda essa ideia muito difundida de aceitação, sem levar em consideração que aquela experiência do indivíduo, ela é muito única, ela é muito singular. E a gente simplesmente usar o termo aceitação de maneira generalizada culturalmente pode gerar, inclusive, frustração na pessoa do tipo, pô, eles falam para se aceitar, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Ou eu não quero. Ou eu não tenho condições, eu não conheço o que está controlando a persistência desses produtos comportamentais do trauma, certo? Porque trauma é uma coisa que foi importada da medicina, esse conceito. A gente não tem um consenso para o que é trauma na prática clínica. Trauma vem da ortopedia, da medicina. Sim. E aí foi importado para a área da psicologia, mas não existe nos estudos um consenso do que é trauma, porque a gente vai entrar de volta na ideia da experiência do indivíduo. Para cada tipo de indivíduo, às vezes um indivíduo que foi criado sem ter muito contato com o estresse, ele ir para a escola vai ser uma coisa traumática. Porque ele teve num ambiente muito controlado, onde o pai e a mãe moldaram o ambiente para ele nunca ter tanto contato com o estresse. E aí, quando ele tem que ir para a escolinha, por exemplo, aquilo passa a ser um estresse que ele não está com um aparato biológico tão resistente. Nossa, que legal. Isso se chama inoculação ao estresse. E quando a gente... Só para fechar o raciocínio. Inoculação ao estresse é isso. Submeter a pequenos graus de estressores, sem que esse estressor venha a tomar magnitudes da pessoa a realmente ter um prejuízo. Mas que tenha esse contato, sabe? O filho, por exemplo, pede para comprar alguma coisa, um picolé na praia. Pô, filho, pode ir ali e pede para ele o picolé. Sabe? Pede o sabor que você quer e tal. Isso já é um estressor para a criança e não é um estressor prejudicial que está violentando a criança. E isso vai ajudar muito ela na vida futura. Porque quanto menos estresse eu tenho no início da vida, menos repertório eu vou ter para lidar com o estresse quando eu for adulto. A superproteção limita. Pode ter consequências prejudiciais a depender do contexto. Então, quer dizer que todas as nossas experiências, até as ruins, são proveitosas, porque depende do que é ruim, nesse caso aí, mas é como pensar que nem uma vacina. Eu dou uma vacina. Isso é inoculação, exatamente, né? exatamente. Eu dou um pouquinho de estresse para evitar um estresse futuro ou para aprender a lidar com isso. Então, todo mundo que... que interessante. Ô, Gabriel, agora vamos entrar um pouquinho no tópico que você falou da neuroplasticidade. Explica pra galera o que é isso e como adaptar isso na vida da pessoa. Para a gente entender de neuroplasticidade, a gente tem que conhecer um sujeito chamado Eric Kandel. Eric Kandel é um neurocientista muito renomado que ganhou o Prêmio Nobel de 2000. Por que ele ganhou esse prêmio? Porque ele conseguiu descobrir o que acontece no cérebro quando a gente forma uma memória de longo prazo. Existem vários tipos de memórias e não vale a gente entrar aqui. Mas a memória de longo prazo é aquela memória que ela ascende para áreas do nosso cérebro que não são áreas tão primitivas. São áreas mais corticais, certo? E essa memória ela tende a ter um tempo de duração maior. E ele descobriu um mecanismo molecular que explica como a gente forma memórias de longo prazo. E a partir desse prêmio Nobel, a gente modificou o paradigma da psicologia. Porque a gente entendeu que a psicologia modifica o cérebro do indivíduo através da formação de novas memórias. E aqui a gente pode ir afunilando tudo que a gente conversou nesse podcast para a ideia de que psicologia e saúde mental estão lado a lado de um cérebro, de um corpo, de vasos sanguíneos, de biologia. E o Eric Kandel mostrou isso com muita clareza e ele tem falas dizendo assim, a psicoterapia é uma maneira de usar a fala para modificar o cérebro do indivíduo. E isso é muito potente, porque cada psicólogo que está aí, se algum psicólogo nos ouvir, vocês têm uma ferramenta que por vezes é melhor que fármacos. É a fala. E não é uma fala qualquer, é uma fala técnica, mas é a fala. É ciência. É ciência, é poderosíssimo o que você, psicólogo, faz dentro de um setting clínico. É muito poderoso, porque tu modifica vidas através da fala. Você não precisa ter um procedimento cirúrgico para abrir o crânio desse indivíduo e fazer uma operação neurocirurgia, por exemplo. Então, o Eric Kandel ele vai nos mostrar o princípio da neuroplasticidade, que é o quê? O nosso cérebro é plástico.
Ele se modifica mediante as experiências, certo? E essas modificações vão determinar os nossos comportamentos. E aí entra uma frase assim que eu gosto muito e para fazer vocês pensarem, que é a seguinte: a gente falou muito de comportamento humano, de psicologia, mas a gente focou bastante em comportamento. O nosso presente está fadado a virar passado. E quando a gente percebe isso, a gente já está num novo presente, que vai ser gasto para projetar o futuro com base no passado. Então, existe uma conexão muito grande entre o que eu faço, a consequência disso que eu faço e o que vai surgir de produto dessa consequência. Porque o meu futuro sempre vai estar projetado com base no meu passado. Certo? Então, o presente está fadado a virar passado. E quando a gente percebe isso, a gente já está num novo presente que vai ser gasto para planejar o futuro com base no teu passado. E isso é fantástico. Me lembrou a linha do tempo da Marvel lá dos filmes. Eu me lembrou aquele filme do Leonardo DiCaprio que entorta tem o... Como é que é o nome daquele que entorta, vai entortando as cenas assim? Origem, é verdade. E só para falar, eu tenho um conhecimento bem básico de neuroplasticidade porque eu tenho uma filha com deficiência neurológica. E desde pequenininha a gente aprendeu que os estímulos, sejam físicos, sejam sensoriais, vão mudando o cérebro, quimicamente, fisicamente, né? Então tu vai fazendo áreas do cérebro atribuírem funções que de repente não são delas. Mais ou menos isso? Perfeito. Isso que tu tá falando é, por exemplo, uma pessoa que ela perdeu a visão num acidente. Aquela área visual, ela vai ser reutilizada por uma outra área do cérebro, porque não existe algo assim, não funciona no cérebro. O cérebro, ele é um sistema circular em que sempre vai ter que ter uma funcionalidade integral. E aí existe essa codependência. Ela adapta aquela região para alguma outra função. Então, e dentro da parte psíquica também? Também, é o que a gente está falando aqui agora. Por exemplo, a pessoa ela tem um comportamento que reforça a ansiedade dela. Uhum. A partir do momento que ela consegue entender que, por exemplo, a maior parte da ansiedade que as pessoas sentem é por evitar que algo ruim venha a acontecer, a ansiedade é isso. Pensando no futuro? Eu evito que algo ruim venha a acontecer comigo. E nessa evitação, eu deixo de me experimentar em várias áreas que poderiam me mostrar que não tem tanto perigo assim. Certo? E quando em terapia a pessoa reconhece essas condições que estão determinando esses comportamentos, quando ela reconhece, o cérebro modificou. Ali, nesse exato momento, ela formou uma nova memória. Tem um negócio que já aconteceu comigo, eu comento, quem me conhece sabe, que parece que tem horas que tem o momento da virada. Tu não sabe fazer algo, tu não consegue, e de repente consegue. Comigo acontece muito isso. Eu tava aprendendo programação, não conseguia, não entrava lógica, de repente parecia que era de verdade, no estalo. E isso que tu tá falando do reconhecimento, tu tá lá falando, tu tá ali, daqui a pouco, é a mesma coisa. Mas não veio com base no nada. Não, isso que eu quero mas que as é um processo e de repente entra. Perfeito. E isso dentro do nosso autoconhecimento acontece muito, né? Porque tu não sabe como é, de repente tu... eu sou ansioso, sei lá, por tal outra coisa. Eu tenho problema com, sei lá, não gosto de dirigir, porque tal coisa. E aí tu vai fazendo essas ligações, fica muito mais fácil se reconhecer. Isso? Mas não garante a mudança. Não. É porque como tu trata isso, né? Como que tu vai aplicar isso na tua vida? A terapia é uma análise da experiência porque ter individual. A consciência é diferente de tomar a ação, né? Exatamente. O que a pessoa vai fazer com o que ela viu, o que ela descobriu no setting terapêutico? Como ela vai aplicar isso na vida dela? Por isso que o psicólogo é um profissional meio. Ele não é um profissional fim. Ele é o meio que fornece as condições para a pessoa mudar. Mas ele não é responsável pela mudança. Para encerrar, tu tem mais uma pergunta? Tu acredita que a nossa geração, e eu tô falando, vamos falar, de repente tu tem 25, tá? Eu tenho 39, então não é quase a mesma geração. Mas vamos pegar a tua. A tua geração, e antes dela, tá muito mais perto do que nossos pais, por exemplo, ao tratamento psicológico, aceitação? Cara, esse é um dos motivos para eu ter vindo aqui, certo? Para quebrar o estigma, porque inclusive ainda hoje eu tenho pacientes que têm uma certa retração em relação ao processo psicoterapêutico por achar que existe aquele estigma em relação à história, à construção da história social e cultural do que é saúde mental,
Por exemplo, na Idade Média, como a gente sabia que uma pessoa que tinha um desvio de conduta, ela tinha uma modificação biológica? Abria-se um cérebro e a pessoa que tinha, por exemplo, esquecimento, ela vivia esquecida, perdida, via-se que o cérebro da pessoa estava modificado. Estou falando aqui de Alzheimer. Dava de ver visivelmente que o cérebro estava alterado. Quando abria um cérebro de uma pessoa que tinha um desvio de conduta, um comportamento diferente, um humor mais deprimido, não se via nada. E aí criou-se a construção de que é um desvio de caráter. É um desvio moral a pessoa ter esse tipo de conduta. E isso tem uma raiz que ainda está presente na nossa sociedade e eu estou fazendo um papel aqui ativamente para mostrar para as pessoas que hoje é um ato de você se orgulhar procurar psicoterapia, e eu garanto que se você comentar com alguém que conhece o que é psicoterapia, essa pessoa ela vai ficar feliz por você, por saber que você está procurando psicoterapia. Ou seja, existe uma prática cultural que as pessoas estão se reforçando por buscar psicoterapia. E aqui hoje a gente falou, ele faz psicoterapia, eu faço psicoterapia. A gente tem essa questão de olhar para o indivíduo que faz psicoterapia como um indivíduo que ele não está só querendo conhecer o que controla ele. Porque quando eu conheço o que me controla, eu sou melhor para os outros. E aí a gente pode finalizar com essa ideia do amor agápico, que é o amor ao outro. Quanto mais eu me conheço, melhor eu vou estar em condições de ser melhor para as pessoas que estão à minha volta. Isso. Vamos fazer aqui para fechar. Eu acho que se tu... Não é uma crítica a ninguém, mas quem procura cuidar do corpo fazendo academia, faz uma duplinha e cuida da mente fazendo terapia. Como assim? Não entendi a pergunta. Porque existe uma preocupação muito com o corpo em fazer academia. Faz uma dupla e faz terapia também. Cuida do corpo e mente, não só um ou outro. Porque tu trata uma coisa e deixa outra. É uma rede bidirecional, né? Uma coisa vai influenciar na outra. Se fizer os dois, perfeito. É perfeito, né? Perfeito. Eu acho que é bem por aí. A gente trabalha muito hoje com a mudança de estilo de vida, né? Porque a gente está entrando num estilo de vida muito adoecedor, né? Eu fiquei, até fazer só um parênteses, fiquei bem abismado com um dado que eu vi estudando para o podcast, que é que nos próximos 12 anos, 51% da população vai estar obesa ou sobrepeso. Então, isso é um dado muito alarmante que nos volta para a ideia de como eu entendo o comportamento humano, como que a gente está levando a análise do comportamento humano e como a gente vai ter que fazer para mudar as práticas culturais para levar um estilo de vida que contribua para a adaptação da nossa espécie. É, bem legal. Nossa. Ótimo. Gabriel, agora fala pra gente quem quer te encontrar nas redes sociais, qual que é o teu @, no Insta? Então, eu só trabalho hoje com o Instagram, é @RosaGabriel. Eu tirei o nome difícil ali do meio para ser mais fácil das pessoas encontrarem. @RosaGabriel, lá tem conteúdo de psicologia, de neurociência, de saúde como um todo. Não é à toa que o meu slogan é Psicologia da Saúde. Era isso. Pra quem quer te encontrar, Thiago? O meu tem a foto.publi, que eu trabalho, né, a firma, e o meu é Thiago, TH, da Araújo. Perfeito. Pra quem quer encontrar as gurias dos posts, @gurias dos posts, @Mayara Galvão e @todavidareto.cast. É isso pessoal aí. encontra lá, pessoal curte, comenta, deixa aí embaixo qual que é a tua dúvida. Depois a gente manda pro Gabriel responder, né? E já segue ele lá pra ficar mais por dentro. Lembrando que a gente tá no Spotify, no YouTube, tem os conteúdos no Instagram. No Spotify a gente tá com videocast também, então dá para assistir. Tem os comentários, que agora o Spotify abriu lá. E, por favor, interajam, mandam perguntas e sigam. Eu fico muito feliz quando aparece lá uma notificação no YouTube, mais um inscrito. Essa semana ganhamos um. Então tá ótimo. Então vamos seguir. Sabe como é que termina? Não sei, com agradecimento acho a vocês. Segue Toda a Vida Reta. Segue Toda a Vida Reta pra terapia, gente. Vamos lá. Uma terapia. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo brigadão. espaço, viu? Foi uma honra estar aqui. Foi uma aula hoje. Nossa. Foi muito crescimento aqui intelectual pra gente. Eu tô em crise Para mim existencial. também. O conhecimento se constrói no coletivo. Ótimo. Olha, que Muito frase de bom. impacto, né? pra Olha terminar. só, eu vou até botar palmas. Muito bem. Valeu. Valeu.